Nesse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês mais uma vez sobre o tema 1102 do recurso extraordinário 1276977 e das duas ADIs 2110 e 2111. Como vocês sabem, esses dois temas estão pendentes do julgamento dos embargos de declaração. Provavelmente esse tema 1102 do recurso extraordinário 1276977 deverá entrar para julgamento, os embargos de declaração, após o julgamento das duas ADIs 2110 e 2111. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é sobre os responsáveis por esse prejuízo sofrido pelos aposentados em relação àquelas contribuições anteriores a 1994. Quem são os verdadeiros responsáveis? Vamos analisar aqui e dar nome aos bois. Nós tendemos a culpar aquelas pessoas que estão à frente. E quem está à frente desse litígio hoje? O STF. O STF é que está à frente. E nós reclamamos do STF, reclamamos do ministro Zanin, do ministro Barroso, do ministro Gilmar Mendes e assim por diante. E com toda razão, nós temos razão de reclamar dos ministros. Porque os ministros deveriam votar de forma imparcial. Afastar-se da política e votar de forma imparcial, juridicamente, conforme a Constituição. Isso esperamos dos ministros. Mas vamos analisar realmente se eles são os responsáveis. Quem cria a lei? Quem cria a lei não é o STF. O STF entra em campo, é importante que saibam disso. O STF entra em campo quando o tema chega até o STF, às vezes pelo controle concentrado ou pelo controle difuso. Pelo controle difuso, que é o caso desse aqui, o controle difuso, o tema vem pelos tribunais, arrastando pelos tribunais, chega até o STJ, é votado no STJ, entra em repercussão geral, aliás, em fase de recurso repetitivo, a parte contrária, no caso aqui a autarquia INSS, entra com recurso contra no STF em relação ao julgamento do STJ. E esse tema é julgado pelo STF. O STF é provocado. Ele age provocado. Quem provocou? Primeiro os advogados que provocaram nos juízes tentando defender os aposentados. Até chegar ao STF. Pois bem, o STF não legisla. O STF não cria leis. Quem cria leis é o nosso legislativo. Quando o STF entra em campo, é justamente, no caso aqui em pauta, para vocês entenderem, é justamente para amenizar o prejuízo causado pelas leis formuladas pelos nossos políticos, nossos parlamentares, senadores e deputados, e aprovação pelo presidente na época. O STF entra para amenizar a bestialidade causada pelos políticos. Essa aqui é a grande realidade. Aqui no caso em pauta, como vocês sabem, no julgamento do recurso extraordinário, foram 6 votos a favor dos aposentados e 5 contra. O STF entendeu que deveria implementar a correção, aliás, a revisão da Previdência Social da vida toda. Aplicar-se a lei mais vantajosa. Uma interpretação conforme a Constituição. A lei mais vantajosa. Isso foi feito naquele recurso extraordinário que deu origem ao acórdão esse que está sendo atacado pelos embargos de declaração opostos pelo INSS. Ponto. O STF não cria leis. Já começa por aqui. Portanto, o STF não é o culpado por esses prejuízos. Vamos continuar. É o presidente Lula que é o culpado? Também não. Vamos continuar. É o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Também não. Porque eles não criaram essa lei. Vamos chegar até o culpado. Aqui sim, o Senado Federal e o Congresso Nacional, esses são os responsáveis. Esses criam as leis. E esse senhorzinho aqui também é um dos responsáveis. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
porque ele era o presidente da época e foi ele que sancionou a lei. Muito embora, é importante que vocês saibam também, se o Congresso Nacional cria a lei, o Senado aprova a lei, e o presidente da República não sanciona a lei, essa lei retorna para a Câmara dos Deputados e eles aprovam essa lei e publica essa lei e a lei entra em vigor, independente ou não do ato do presidente. Às vezes, quando se trata de leis, nesse caso aqui, o presidente é até uma figura decorativa. Muito embora no Brasil, em muitos casos, quem faz toda a politicagem é o presidente. O presidente é que faz toda a mobilização entre os deputados, entre os senadores, para votarem na lei. Porque a lei vai favorecer o mandato do presidente. Justamente ele cumprir as contas públicas. Quando o presidente Jair Messias Bolsonaro criou a reforma de 2019, ele articulou os deputados para criar aquela reforma. Mas os deputados poderiam também não aceitar. Ou o presidente poderia não sancionar. E os deputados aprovariam a lei de qualquer forma. Os presidentes têm a culpa de articular os deputados, formar, como se diz, as emendas parlamentares. Abrir o cofre do governo para os deputados fazer as politicagens e votarem da forma que o governo quer. Isso acontece muito no Brasil. É um absurdo, mas acontece. Mas é importante saberem, a culpa não é do STF, a culpa não é do presidente Lula, a culpa não é do presidente Bolsonaro, a culpa é do Senado e da Câmara dos Deputados e do senhorzinho aqui que aprovou a lei. É importante sabermos e darmos nomes aos bois. E não ficarmos falando coisas que não fazem sentido. É óbvio, a democracia funciona dessa forma, cada um tem sua ideia, cada um fala da forma que quer. Mas a verdade é que nós temos que analisar os fatos como eles são. Por isso eu fiz questão de trazer para vocês esse vídeo, para vocês saberem, entenderem como funciona aqui no Brasil. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, o STF por várias vezes tem sido acusado de usurpar as funções do legislativo. Porque quando tem uma ação direta de inconstitucionalidade, é justamente para o STF declarar inconstitucional uma lei, ou um artigo, ou um inciso de lei. Ou seja, essa lei criada pelos nossos parlamentares, senador e deputado, aprovada pelo presidente, e depois o STF tem que fazer uma amoldagem da lei. Tem que julgar inconstitucional, às vezes julga até a lei inteira inconstitucional. E outra coisa que eu quero falar para vocês também. Às vezes o STF julga uma lei inconstitucional, declara inconstitucional, e o Senado deixa a lei fazendo coisa julgada ainda, em funcionamento. Mesmo uma lei revogada. Isso acontece também no Brasil. Porque quem tem toda a força é o Senado. Não é o STF, não é o presidente da República, mas sim o nosso Congresso, o nosso Senado. Infelizmente, quem manda no nosso Brasil é a política. A culpa que nós atribuímos ao STF é justamente de tentar, aliás, de se misturar com a política. Isso é muito ruim, porque a justiça é para ser o contrapeso contra a politicagem dos governos, contra a politicagem dos parlamentares. E quando a justiça se mistura, aí nós perdemos a credibilidade na justiça. Por isso nós criticamos, às vezes, o STF, porque às vezes se mistura muito. Alguns ministros do STF se misturam muito com a política. Mas não é o STF que é o culpado. O culpado direto são os nossos parlamentares e o presidente que sancionou a lei. É o que eu tenho para falar para vocês. Se gostarem do vídeo, dê o seu like. Se você entende que meus vídeos têm relevância jurídica, que traz para vocês aqui realmente a realidade, para vocês saberem. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Dê o seu like para vocês receberem também
Ative o sininho para vocês receberem outras notificações. Passe esses vídeos para as pessoas saberem realmente quem são os culpados e não ficar atribuindo culpa aos ministros do STF. Esses são hostilizados, enquanto os nossos deputados e senadores que trouxeram todo esse prejuízo ficam ilesos e os nossos ministros ficam sendo, como se diz, denigridos a sua imagem, tendo a sua imagem denegrida em relação da política. Muito embora seja culpa deles também, porque eles se misturam muito. Não devemos passar pano também para os ministros, nesse caso aqui, porque eles são a última instância, eles deviam dar o exemplo e não se misturar com a politicagem. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.